luz aí que eu preciso de luz para enxergar. Amados, vamos continuar em pé para a gente ler a palavra do Senhor? A ministração de hoje é posicione-se. Fala aí para o seu irmão, posicione-se. Amém, glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Juízes. Vamos ler do capítulo 6, versículo 11, que diz assim. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a abiezrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos medianitas. Amém? Mais para frente a gente vai ler mais versículos. Pai, nós queremos te agradecer por este momento. Esta é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar mais uma vez aos nossos corações, assim como o Senhor já ministrou os nossos corações no louvor, Senhor. A partir do momento que nós pisamos nossos pés aqui, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Abre a nossa mente, Pai. Que os nossos corações estejam atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, por gentileza. Eu queria só uma aguinha sem gelo, por favor, se alguém puder trazer para mim, eu agradeço. Então, amados, nós lemos aqui que Gideão, quantos sabem a história de Gideão aí? Gideão, ele estava numa posição meio que de se esconder, né? Mas se esconder estrategicamente. Porque aqui fala que ele estava malhando o trigo no lagar para o esconder. Então, significa que ele estava escondendo o trigo, né? Então, ele estava escondendo o trigo dos midianitas. E muitas vezes, né? Aqui nessa posição de Gideão, ele estava escondendo o trigo estrategicamente, né? Para que não houvesse, vamos dizer, roubo, vamos dizer assim, né? Mas existem pessoas que se escondem de Deus, né? Tem a musiquinha das crianças que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. E assim como Adão e Eva, quando pecou no jardim do Éden, eles se esconderam de Deus. E a gente se esconde de Deus por vários motivos. A gente pode se esconder por medo, a gente pode se esconder por vergonha, a gente pode se esconder por alguma situação que não quer sair, está na zona de conforto e não quer desprender, né? Então, a gente pode se esconder de Deus por vários motivos. E aí, aqui, no Juízes 6, no versículo 14, Deus fala para Gideão: vai nessa tua força e livrarás a Israel. Porventura não te enviei eu? Então, Gideão, ele estava... Quando Jesus chamou o Gideão, ele estava se sentindo lá como o menor de todos, né? Ele estava se sentindo o péssimo, o ruim, né? Assim como Elias lá na caverna, ó céu, ouvido, azar. Mas tem uma coisa nele que a gente aprende muito, que é a posição dele, a obediência e a fé de Gideão. Então, mesmo que era um exército grande, era um desafio muito grande para ser enfrentado, Deus dá as direções, né, e as orientações para ele, e ele obedece a cada uma delas. É claro que a Bíblia fala que ele teve medo. Por quê? Porque a gente teve medo, mas tudo bem a gente ter medo, está tudo bem. Só que a gente não pode deixar o medo nos paralisar, a gente não pode deixar o medo fazer com que a gente se torne incapaz de fazer algumas coisas. Então, uma coisa bonita aqui que fala também, quando Deus dá as orientações para ele, ele tinha um exército gigantesco, mas Deus queria mostrar que não era na força do braço dele, era na força de Deus. Então Deus vai reduzindo o exército, e de repente já não eram mais 1000, já eram 300 homens. E com aqueles 300 homens, Gideão vai, e aí Deus fala, vai, não temas, né? Tem uma parte aqui que Deus fala para ele, não temas, que eu sou contigo, pode ir. E aí ele derrota o exército, ele vence aquela batalha. Amém? Então, Deus, ele não busca os preparados, ele prepara os disponíveis. Quantos estão disponíveis?
Ele não busca os preparados, ele busca o disponível. Se você está aqui hoje é porque você está disponível para Deus, amém? Hoje você está aqui, você pode dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível, usa-me como um vaso de bênção para honrar e glorificar o teu nome. Amém? Glória a Deus. Então, quando Deus chama, ele também capacita, né? E o seu sim, o meu sim, ele pode mudar toda uma geração, né? Ele pode libertar toda uma geração. Nós somos instrumentos de Deus para que o propósito maior do Senhor seja cumprido através das nossas vidas. Existem muitas pessoas que estão escondendo de Deus. Não como estratégia ali naquele momento, igual o Gideão estava fazendo, mas, como eu disse, por medo, por não querer, por estar confortável, por estar aprisionado, né? A gente vê também a história do Gadareno, que ele ficou lá aprisionado, né, com aquela legião, os demônios que o aprisionavam, e ele ficou anos e anos ali naquela prisão. Mas a boa notícia é que Jesus veio para libertar os cativos, amém? E Jesus veio e deixou você e eu para que a gente possa levar essa libertação, para que a gente possa ser canal de bênção do Senhor e ajudar as pessoas que estão presas, as pessoas que precisam de visão, as pessoas que necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda, amém? As pessoas que necessitam do nosso amor, de um abraço, né? De um simples Jesus te ama. Amém? Então, eu gostaria de deixar um exemplo. A águia, quando o filhote, nós já ouvimos essa história aqui, mas é para contextualizar e vocês poderem entender. Quando o filhote, a mãe vê que o filhote está preparado para voar, ela começa a deixar desconfortável o ninho, não é assim? Ela começa a tirar as coisas que protegem o ninho, deixa o ninho mais cheio de espinhos, para que fique desconfortável. E às vezes Deus faz assim conosco. Ele quer que a gente saia da zona de conforto. Por quê? Porque Ele sabe que tem coisas maiores e melhores para a gente. Amém? Então Ele começa a dar umas futucadinhas, né? Começa a deixar desconfortável. E aí a águia vai e solta lá a aguinha, né? E aí, quando ela solta, ela vê que a águia não vai conseguir voar sozinha, o que ela faz? Ela dá um rasante, né? E vai lá e pega de novo a águia, leva de novo e vai fazendo esse treinamento. Então, muitas vezes, Deus faz assim conosco. É lógico que tem coisas que a gente entra nos buracos, a gente entra nas coisas que não é para fazer, né? Não foi uma permissão de Deus, vamos dizer assim. Mas, às vezes, Deus quer nos provar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos capacitar. E, então, Ele faz com que a gente saia dessa zona de conforto. Então, estava tudo bem ali para Gideão, estava bom, estava confortável. Ele estava lá, né, fazendo o serviço dele. Tudo bem que ele estava fazendo uma coisa no lugar errado. Ele estava na hora certa, mas estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Porque ele estava no lagar, e malhando trigo no lagar. Mas ele estava ali fazendo, né? Então, Deus fala para mim e para você essa noite que saia da zona de conforto, né? Muitas vezes é difícil, porque é muito mais fácil ficar no cobertor, debaixo da coberta, não é? No quentinho, comer uma pipoquinha do que vir para o culto. Ou é muito mais fácil você não ir fazer o que Deus te manda, porque vai dar um certo desconforto. Mas Ele quer que a gente tenha essa visão, que a gente tenha essa disposição, assim como Gideão teve, de ir e fazer o que Deus tinha para ele. Amém? E aí, o diabo, ele quer nos ver parados, escondidos, né? Aprisionados. Mas essa não é a vontade de Deus. E aí eu vou dar um exemplo. Os jovens talvez não conheçam, mas quem conhece aquele relógio Cuco? Ah, vocês conhecem, né? Tá vendo? Pensei que não. Aquele relógio Cuco, eu achava incrível, porque a minha mãe tinha uma amiga que tinha esse relógio e eu ficava esperando lá o passarinho sair. Aquele relógio Cuco, ele tem um horário certo que o passarinho sai. Aí dá lá, vamos supor, meio-dia, aí o blam, né, dá o sinal, o passarinho sai e entra. O passarinho sai e entra. Vejam, o passarinho está preso. Ele até vai fazer alguma coisa, vamos dizer assim, né? Vamos trazer para a linguagem assim de hoje para a gente poder entender.
Ele até sai para fazer algo, mas é como se voltasse na cabeça dele, opa, eu estou preso, eu tenho que voltar para a cadeia. Sabe uma prisão domiciliar, né? Que quando os prisioneiros saem, mas eles têm que voltar para a cadeia? O passarinho está igual. Ele sai, ele só não dá uma voltinha, né? Mas ele sai e tem que voltar. Ele sai e tem que voltar. E o que Deus está falando para a gente? Que existem muitas pessoas que estão igual o passarinho cuco. Essas pessoas são aprisionadas. Elas têm muito potencial. Elas têm muito para dar. Elas têm muitas coisas para fazer. Muitas coisas a mais. Mas alguma coisa está prendendo. Está fazendo com que elas fiquem presas. Essa alguma coisa pode ser muralhas, pode ser barreiras, pode ser dificuldades, pode ser medo, pode ser um trauma, pode ser qualquer coisa que impeça você de avançar. A gente está no ano de 2025, o ano de avançar. Então, nós não podemos deixar que nada nos paralise, amém? Que nada venha abalar a nossa fé e a nossa força e a nossa confiança que está em Deus, amém? Então, eu gostaria de contar uma historinha que aconteceu. Todos sabem que eu estou passando pelo processo da nova visão em Cristo. Estou na escola aqui com o Samuel. É nova vida, né? Mas no meu caso, nova visão. E o que acontece? Eu tive um decreto de que eu iria ficar cega, né? Isso já faz anos que eu venho com esse decreto, sem saber por quê. Até que então, agora, recentemente, eu descobri que eu tenho uma doença degenerativa, que é muito rara, desculpa, né, eu sou rara. E aí, essa doença, ela vai fazer com que eu perca a minha visão. E nos últimos anos, eu perdi bastante a minha visão. Então, se eu estou lendo aqui, já é um milagre, porque não era nem para eu estar lendo. Então, o que acontece? A notícia não me abalou. Por quê? Porque quando a gente está firmado na rocha, quando a gente sabe a quem a gente serve, a gente não teme. A gente não teme o dia mau, a gente não teme as más notícias. Não importa o que tem falado para você, não importa se falaram para você, não tem mais jeito, não vai dar certo. Você não é capaz, você não vai conseguir. Não importa se já falaram N coisas para você, mas se a sua fé, a sua confiança, a sua força estiver firmado na rocha, nada vai abalar a sua fé. Porque se Deus tirar a visão, amém. Ele é Deus, e se Ele der, amém também, porque Ele é Deus. Glória a Deus por isso, amém? Mas eu sei o Deus a quem eu sirvo, e Deus não falou para mim que eu iria perder a visão. Então, quando você ouve vozes que não é a voz de Deus, você precisa ter esse discernimento para saber o que é de Deus e o que é do homem. Então, se Deus falar para mim, eu vou, ok, Deus, você que manda, mas Deus não falou. Então, não me abalei. E aí, eu fui para o Banco de Olhos de Sorocaba, me encaminharam para lá. Já fui, acho que 4 vezes lá, né? Acho que 3 vezes ou 4. E quando eu cheguei lá, ela falou assim, olha, você vai ser encaminhada direto para o transplante de córnea. Aí eu, nossa, fiquei assim, né? Nossa, transplante de córnea. Todo mundo sabe que transplante é uma coisa, né, complicada, vamos dizer assim, né? Eu trabalhei em hospital, eu sei que tem o risco de rejeição, querendo ou não, uma cirurgia é algo que não é seu, que está no seu corpo. Então, tem todas aquelas complicações. E eu falei, Deus, eu não quero fazer transplante de córnea. Mas eu fui, porque, né, o homem estava mandando, eu estou indo. E aí, quando eu cheguei lá, a médica falou, não, você não vai fazer transplante de córnea. Antes, a gente vai fazer uma outra coisa. Vamos testar uma lente nova, assim assado. Ela é recente para o seu problema. E a gente vai fazer os testes. Então, nós fomos para lá de novo. Só que eu fiquei 3 dias sem a lente. Porque assim, eu uso uma lente de contato gelatinosa que me permite enxergar, vamos dizer, 50%. Porque sem elas eu não enxergo nem 10%. Para vocês terem uma noção da gravidade do BO aqui, né? Mas, para entender também que é Deus. Porque uma pessoa que não enxerga nada faz tudo, né? Então, o deficiente também, ele tem a deficiência e ele faz. Então, Deus guia, Deus direciona. E aqui estou eu. E aí, o que acontece? Eu fiquei 3 dias sem a lente. Para mim é o parto ficar sem, né? Porque é a única coisa que me faz ver mais ou menos. Mas
Eu falei para a moça, 3 dias eu nunca precisei ficar tanto. Tem que ser 3, não pode ser 2. Ela, não. Não queira dar jeito. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Deus está falando, você tem que seguir os protocolos de Deus. Se Ele mandou você ir lá e mandar os homens ajoelhar, tomar água com a mão, ver quem vai beber de um jeito, é daquele jeito. Faça o que Deus mandou. Faça o que Deus te ordenou. Amém? Então eu fiquei sem a lente. Só que nesse intervalo tinha a formatura da minha irmã e do meu cunhado. Eu fui a primeira a fazer teologia da minha família. Eu fui a última a se converter, porque eu falava que eu odiava os crentes. Eu fui a última e fui a primeira a fazer teologia. E depois que eu fiz teologia, a minha família foi fazendo teologia também. Então a minha irmã fez, o meu cunhado fez, minha outra irmã que está fora fez, o meu outro cunhado fez, e assim está indo. Então posicione-se. Posicione-se. Mas eu queria deixar uma outra coisa. Ela nem sabe que eu vou fazer isso. Aí, presta atenção. Falei assim, Deus, eu não quero ir para a formatura, porque é muito ruim não enxergar nada. Eu não consigo ver nem o rosto das pessoas. Mas Deus falou, vai assim mesmo. Eu falei, amém, vem aqui, Li. E aí eu fui, amados. E foi tão bom. Foi tão bom. Eu não estava vendo com os meus olhos, mas eu estava vendo com os olhos sobrenaturais. Eu estava naquela atmosfera ali na Igreja Batista, Lagoinha de Alphaville, uma atmosfera tão linda, tão tremenda, que eu não precisava ver com os meus olhos naturais, porque aquele lugar estava com a presença de Deus tão grande, que não precisava nem abrir os olhos. E aí, eu fiquei naquele lugar. E quando a gente saiu daquele lugar, a gente foi para um restaurante. Eles acharam que já não estava bom, né? A pessoa ficou na igreja sem enxergar. E aí eles falaram assim, não, agora a gente vai comemorar. Eu, como assim? O excesso de luz fez doer minha cabeça, porque eu não podia com aquele excesso de luz. Ela pegou um óculos de sol. Amados, pensa, à noite... 10 horas da noite, ela me pega um óculos de sol e coloca um óculos de sol nela e coloca um óculos de sol em mim, e ela me arranca do carro e ela fala, você vai? E você vai? Aí eu, meu Deus, como assim? Agora ficou bom, porque pensa, as pessoas olharam e falaram assim, gente, como que um cego guia o outro cego? E as pessoas começaram a olhar pra gente assim, ó, tipo, sabe quando você passa e vai tipo os gatos assim, tipo, e todo mundo ficou assim, ó, tipo, sem entender nada. Mas o que importa? Ela falou, o que importa? Mas foi tão bom, né, Li? Ela me levou, ó o degrau, ó a pedra, ó o obstáculo, vira pra lá, sobe, levanta a perna, e fui. Quando a gente chegou no restaurante, ela sentou, me serviu e não tirou os óculos. A gente foi embora de óculos. E quando a gente estava indo para o carro, eu falei, escuta, você não vai tirar mais os óculos. Ela já até acostumou com óculos. E aquilo não me incomodou. E a gente riu muito. E foi muito bom. O que eu quero mostrar com isso? Que existem pessoas... Essas pessoas são vocês, que vão tirar outras pessoas dos lugares que elas estão aprisionadas, dos lugares que elas estão sem ver, sem visão. E você vai ajudar essas pessoas a chegar do outro lado, vocês entenderam? Você precisa pegar na mão dessa pessoa e levar ela para onde Deus quer que ela vá. Você precisa ir tirar ela do fundo do poço. Você precisa tirar ela dos vícios da droga. Você precisa ajudar ela a chegar do outro lado, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia! Posicione-se, meu irmão. Deus está falando para você posicionar. Você só precisa dar o que você tem, porque ninguém vai dar o que não tem. Você é vaso transbordante. Deus fez você para dar.
Deus é o maior exemplo de amor. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu tudo. Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, amados, chega de dar desculpa. Não é as circunstâncias que vão te paralisar. Não é as circunstâncias que vão fazer você incapaz. A minha irmã me mandou um vídeo de um rapaz, um cristão. Ele estava voltando de uma festa e ele bateu o carro. Ele tinha 30 anos. E aí, quando ele bate o carro capotou várias vezes. Ele ficou tetraplégico. E sabe o que ele fala? Amados, hoje eu não consigo levantar as minhas mãos para adorar ao Senhor. Você tem suas mãos, você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você tem suas pernas, você pode caminhar e ir até o perdido. Você tem outras coisas, você pode ter uma limitação, mas não é essa limitação que vai fazer você paralisar. Deus está hoje aqui como um desfibrilador. Sabe o que é o desfibrilador? O desfibrilador é para você dar acorda, sabe? Wake up, acorda. O desfibrilador faz o seu coração voltar a bater no ritmo certo, porque existe ali uma arritmia e aí precisa dar um stop, um reset, vamos dizer assim, para tudo, começa tudo de novo. Então Deus está com o desfibrilador dele aqui hoje, ó, colocando o coração de vocês, para o seu coração bater em sintonia com o coração do Pai, amém? Glória a Deus. Então esteja disponível para fazer a vontade de Deus, amém?